Eu trabalhei muitos anos como enfermeiro em um hospital psiquiátrico da minha cidade. E foi ali que, em 2015, poucas semanas antes de aposentar, tive a oportunidade de conhecer e cuidar de Marcelo. Naquela época, Marcelo tinha pouco mais de 30 anos. Um senhor jovem formado em arquitetura que, ao contrário dos outros pacientes, não apresentava nenhum sinal de loucura que pudesse justificar sua internação. Segundo Marcelo, seu caso era um caso diferente, estranho e particular, que nem ele ou os médicos sabiam explicar. Essa é a sua história. Faziam 6 meses que eu e minha esposa Lúcia buscávamos por uma casa para comprar. E ao ouvirmos daquela residência desocupada e abandonada pelos proprietários, fomos dar uma olhada. Era uma casa imponente, linda e antiga de 2 andares. A última do lado direito de uma rua sem saída e isolada de todas as outras. Foi amor à primeira vista. Apesar do abandono e o péssimo estado, eu e Lúcia ficamos parados diante do portão, olhando para a casa, admirados e encantados, como se estivéssemos hipnotizados. É linda demais, Marcelo, disse Lúcia. Aquilo foi o que bastava. Compramos a casa, fizemos todos os reparos necessários e 6 meses depois, numa linda manhã de sábado, mudamos. No fim do dia, enquanto limpava o jardim, um velhinho apareceu no portão e perguntou se eu havia comprado a casa. Eu respondi que sim. O velhinho, sem dizer uma palavra, fez o sinal da cruz e saiu. Eu fiquei sem entender a sua reação. E a noite chegou. Eu e Lúcia jantamos e subimos para assistir televisão no quarto. Poucos minutos depois, ouvimos um barulho estranho como se alguém tivesse entrado e caminhava por todo o piso inferior. Pensando ser um ladrão, desci a escada buscando pelo infeliz, mas não encontrei ninguém. Todas as janelas e portas estavam trancadas. Como ele havia entrado, eu não sabia. Eu e Lúcia não conseguimos entender, pois tínhamos certeza do barulho que ouvimos. Também pensei na possibilidade do intruso possuir chaves da casa. E no dia seguinte, troquei todas as fechaduras e coloquei ferrolhos em tudo. Porém, de nada adiantou. Por volta da meia-noite, acordamos com o barulho da porta principal abrindo e logo em seguida os passos em direção ao piso superior onde estávamos. E os ferrolhos? Perguntei sem tempo de pensar. Enquanto os passos subiam a escada, Lúcia correu para o banheiro e eu fiquei ao lado da porta esperando pelo intruso. Os passos foram chegando e pararam bem na entrada do nosso quarto. Eu podia sentir sua presença bem ali pertinho de mim. Podia ouvir sua estranha respiração. Poucos segundos depois ele afastou, desceu a escada, abriu a porta da rua e saiu. No momento que ele saiu, eu desci para checar se o intruso havia levado alguma coisa. Para minha surpresa, nada faltava. Para meu espanto, a porta por onde ele supostamente havia saído estava trancada e com os 2 ferrolhos colocados. Ainda pensamos chamar a polícia. Mas o que iríamos dizer e quem iria acreditar? Os minutos passaram e eu e Lúcia continuamos acordados, pensando e tentando entender o que havia passado. E o meu telefone tocou. Quem pode ser a esta hora? Murmurei pegando o telefone e atendendo. Alô? Eu disse esperando ouvir uma voz conhecida do outro lado da linha. Mas ninguém respondeu. Voltei a repetir o alô e nada. A única coisa que eu vi foi uma estranha respiração. A mesma respiração do intruso. Eu desliguei, porém antes de colocar o telefone sobre a mesinha, a pessoa voltou a ligar. E outra vez atendi e disse alô. Nada. Perguntei quem era e por que ligava. E nada. Fosse quem fosse, apenas respirava de uma maneira estranha. Eu desliguei e apaguei o telefone. E a noite passou. Pela manhã, fui até a delegacia,
Dei parte do intruso e depois fui trabalhar. Ao voltar para casa, encontrei Lúcia sentada no jardim, chorando, apavorada e desesperada, dizendo que o intruso estava dentro da casa, aprontando e quebrando tudo o que podia. Eu liguei de imediato para a polícia, que poucos minutos depois chegaram e não encontraram ninguém. Nem o intruso ou coisas quebradas. Nós passamos a noite sem dormir. O intruso caminhava por toda a casa, fazendo toda classe de barulho. Na manhã seguinte, eu decidi ficar em casa e convidar alguns entendidos no paranormal. A primeira a chegar foi uma senhora que nem sequer teve a coragem de entrar na casa. 2 horas depois foi a vez de um casal que, depois de alguns minutos andando pela casa, saíram arranhados e aterrorizados. Eu já não sabia o que fazer. Mudar ou abandonar a casa era impossível, pois todas as nossas economias estavam investidas naquele lugar. Naquela noite, o terror foi ainda maior. Cansada e esgotada com tudo o que aconteceu, Lúcia tomou um calmante e dormiu. Eu permaneci acordado, ouvindo o pandemônio por toda a casa. Por volta das 2 da manhã, eu recebi um alerta de mensagem de um número desconhecido. Eu abri e quase morri de susto ao ver uma fotografia dos arranhões nas costas de um dos últimos investigadores. Poucos segundos depois, eu recebi uma outra fotografia, agora do nosso quarto e da nossa cama. Eu fiquei aterrorizado, olhando para todos os lados, buscando pelo intruso, que só podia estar ali dentro. Mas onde podia estar se eu não o via? E outra vez, um outro alerta e uma outra fotografia que mudou a minha vida. Uma foto de Lúcia deitada ao meu lado, com as costas toda ensanguentada. Em poucos minutos, a polícia chegou. Lúcia foi levada a um pronto-socorro com vários e profundos arranhões. E eu fui levado à delegacia e acusado de agressão e tentativa de homicídio. Para os detetives, apesar de não terem nenhuma prova contra a minha pessoa, de não ter a menor ideia de quem tirou e enviou as fotografias, eu era, sem a menor dúvida, um louco maquiavélico e principal suspeito. E que, por aquela razão, fui enviado àquele hospital para tratamento psicológico, até poder ser julgado e condenado. 3 dias depois de internado, Marcelo foi transferido a um outro hospital com estranhos, inexplicáveis e profundos arranhões por todas suas costas. O que aconteceu com Marcelo, sua esposa Lúcia e a casa, não sei, pois jamais tive contato com ele.